Provérbios revela como falar com Deus quando a ansiedade pesa no coração. Você já tentou falar com Deus enquanto a ansiedade apertava o peito, mas as palavras simplesmente não vinham? Já sentiu vontade de orar, mas a mente estava tão cheia, o coração tão acelerado, que tudo o que surgia era silêncio, confusão ou culpa por não conseguir se concentrar? Há momentos em que a dor emocional é tão intensa que até a fé parece cansada. Então nasce uma pergunta profunda, íntima, quase silenciosa. Como falar com Deus quando a ansiedade pesa no coração? Há muitas pessoas que vivem essa luta em segredo. Creem em Deus, seguem os ensinamentos de Jesus, conhecem a Bíblia, mas se sentem perdidas quando a ansiedade domina os pensamentos. O medo acelera, o corpo se tensiona, o coração se sobrecarrega. E no meio disso surge a sensação de distância espiritual. Não porque Deus se afastou, mas porque o ruído interior se tornou alto demais. Os provérbios revelam uma sabedoria que não ignora o sofrimento humano. Eles não exigem uma fé perfeita nem palavras bem organizadas. Eles nos lembram que Deus escuta o coração antes da voz, que Ele vê a alma antes da oração. Falar com Deus não começa quando a ansiedade termina. Muitas vezes começa exatamente dentro dela. Esta reflexão não é um manual religioso nem uma fórmula espiritual. É um espaço de acolhimento, reflexão espiritual e descanso interior. Aqui não há exigência de desempenho, não há cobrança por força emocional. Deus não espera explicações longas nem orações elaboradas. Ele se aproxima com amor, paciência e cuidado, especialmente quando o coração está inquieto. Permaneça. Talvez hoje você não precise aprender novas palavras para falar com Deus. Talvez precise apenas perceber que Ele já está ouvindo, mesmo quando a ansiedade parece falar mais alto. Este é um convite à cura da alma, à confiança e ao reencontro com um Deus que não se afasta da dor humana. Ele caminha dentro dela. A ansiedade não afasta Deus. Ela apenas muda a forma como o coração tenta se comunicar. Muitas pessoas acreditam que precisam estar calmas, organizadas e em paz para falar com Deus, como se a oração só fosse válida quando a mente está em silêncio. Mas essa ideia cria culpa, não aproxima. Quando a ansiedade domina, surge a sensação de que algo está errado com a fé, quando, na verdade, o que está acontecendo é humano. A ansiedade é um estado do coração, não uma falha espiritual. Ela aparece quando o medo cresce, quando o futuro pesa, quando o corpo entra em alerta constante. Nesses momentos, falar com Deus parece difícil, porque o interior está confuso. Os pensamentos se atropelam, o peito aperta, a respiração encurta. E então nasce o silêncio. Não um silêncio de reverência, mas um silêncio de exaustão. Os provérbios revelam que Deus não escuta apenas palavras, Ele discerne intenções. A Bíblia não apresenta um Deus que exige calma artificial, mas um Deus que se aproxima do coração quebrantado. Antes mesmo de uma frase se formar, Deus já conhece o que pesa por dentro. A ansiedade não bloqueia o acesso a Deus. O que bloqueia é a crença de que é preciso estar bem para se aproximar. Muitas pessoas tentam organizar a oração antes de falar com Deus. Tentam explicar tudo, controlar o que sentem, escolher as palavras certas. Mas Deus não pede organização emocional. Ele pede verdade. A oração mais sincera, muitas vezes, não vem em forma de frases completas, mas de sentimentos entregues, de um coração que reconhece sua fragilidade sem máscaras. Jesus nunca rejeitou quem se aproximou confuso, com medo ou cansado. Pelo contrário, ele se aproximava justamente nesses estados. A fé cristã não começa quando a ansiedade desaparece, mas quando ela é colocada diante de Deus sem filtros. Falar com Deus nesse contexto não é discursar, é permanecer, é admitir o peso,
É permitir que Deus veja o que já está exposto. Talvez hoje você não consiga formular uma oração longa. Talvez só consiga ficar em silêncio, respirando, tentando não desmoronar por dentro. Isso já é comunicação. Deus não se ofende com a ansiedade. Ele se aproxima dela. E quando o coração entende isso, algo começa a mudar. A culpa diminui, a pressão cai, a oração deixa de ser desempenho e se torna relação. Antes de aprender o que dizer a Deus, é preciso compreender isso. Você não precisa estar em paz para falar com Ele. Você fala para encontrar paz. E esse movimento simples abre espaço para que a ansiedade não seja mais um obstáculo, mas o ponto onde a conversa com Deus começa de verdade. Quando a ansiedade se intensifica, a mente entra em um fluxo contínuo de pensamentos. Um pensamento puxa o outro, cenários se repetem, o medo amplia possibilidades que ainda não existem. O interior perde o silêncio e o coração passa a viver em alerta constante. Nesse estado, muitas pessoas acreditam que não conseguem falar com Deus porque a mente não para. Tentam primeiro se acalmar, organizar tudo por dentro, controlar o que sentem. Mas essa tentativa quase sempre aumenta a tensão. A ansiedade cria um diálogo interno ininterrupto. Ela questiona, prevê, alerta, cobra. Quanto mais se tenta silenciar a força, mais barulho ela produz. A Bíblia não ensina que é preciso pensar menos para se aproximar de Deus. Ela revela um Deus que conhece cada pensamento antes mesmo de ele se formar. Nada do que acontece dentro de você é desconhecido para ele. Os provérbios mostram que a sabedoria começa quando o coração reconhece o que está acontecendo dentro dele. Não quando esconde, não quando disfarça, não quando tenta parecer equilibrado. A ansiedade não precisa ser resolvida antes da oração. Ela precisa ser apresentada. O ruído interno não bloqueia a comunicação. Muitas vezes, ele é exatamente o conteúdo da conversa com Deus. Muitas pessoas se afastam da oração porque acreditam que falar com Deus exige concentração perfeita. Mas Deus não pede foco absoluto. Ele pede verdade. Falar com Deus em meio à ansiedade não é tentar silenciar a mente, é permitir que Ele esteja presente no meio do pensamento acelerado. É reconhecer o caos interno sem a necessidade de organizá-lo primeiro. Jesus nunca exigiu tranquilidade interior como condição para a aproximação. Ele acolhia quem estava confuso, sobrecarregado, com medo. A fé cristã não é um espaço reservado para quem já está em paz, mas um encontro para quem está cansado. Quando alguém fala com Deus no meio do turbilhão, algo se desloca internamente. A ansiedade não desaparece de imediato, mas deixa de ocupar o centro. Talvez hoje exista a tentativa constante de controlar os pensamentos antes de se aproximar de Deus. Mas Deus não espera silêncio interno para ouvir. Ele entra no barulho, ele caminha dentro da confusão. Ele escuta mesmo quando a mente fala alto demais. Quando a luta contra os pensamentos cessa e eles são apresentados a Deus, a oração muda de forma. Ela deixa de ser esforço mental e se torna relação viva. E nesse espaço, a ansiedade começa a perder força. Não porque foi combatida, mas porque não está mais sozinho. Existe um impulso silencioso que a ansiedade cria. A necessidade de explicar tudo para Deus. Organizar a dor, justificar o medo, detalhar cada pensamento, como se fosse preciso apresentar um relatório emocional para ser ouvido. Muitas pessoas falam com Deus tentando fazer sentido do que sentem antes mesmo de sentir. E isso cansa, porque a ansiedade já sobrecarrega a mente e a tentativa de explicar tudo aumenta ainda mais o peso. Deus não pede explicações longas. Ele não exige coerência emocional. A Bíblia mostra um Deus que conhece o coração antes das palavras, que entende o que não foi dito e que escuta até aquilo que não consegue ser organizado. Quando a ansiedade domina, tentar explicar tudo pode se tornar uma forma de controle.
uma tentativa de manter tudo sob domínio para não se perder no próprio caos. Os provérbios revelam uma sabedoria simples e profunda. Deus se aproxima do coração sincero, não do discurso perfeito. Falar com Deus não é convencer, justificar ou organizar, é estar. É reconhecer o que pesa sem tentar transformar isso em algo aceitável. A ansiedade quer controle. Deus oferece presença. E presença não exige explicação. Muitas pessoas acreditam que, se não souberem explicar o que sentem, não sabem orar. Mas a oração não começa na clareza, ela começa na verdade. E a verdade, muitas vezes, é confusa, contraditória, cansada. Deus não se afasta disso. Ele entra nesse espaço sem exigir ordem prévia. Jesus nunca pediu que alguém organizasse a dor antes de se aproximar. Ele acolheu quem não sabia explicar, lembrou quem não sabia pedir e permaneceu com quem só conseguia chorar. A fé cristã não transforma sentimentos em discursos, ela transforma a presença em descanso. Quando a necessidade de explicar tudo diminui, algo se alivia por dentro. Talvez hoje exista um esforço constante de organizar a ansiedade antes de falar com Deus. Talvez exista a ideia de que é preciso entender para depois entregar, mas Deus não espera compreensão completa. Ele espera disponibilidade. Ele se aproxima mesmo quando as palavras não fazem sentido, mesmo quando o coração está confuso. Quando a explicação perde espaço, a oração se torna mais simples, menos falada, mais sentida, menos controlada, mais verdadeira. E nesse movimento, a ansiedade encontra um limite, não porque foi compreendida, mas porque foi entregue sem exigências. Falar com Deus não é explicar tudo, é permitir que Ele esteja presente mesmo quando nada parece organizado por dentro. E essa permissão abre um espaço onde o coração começa, pouco a pouco, a respirar com mais liberdade. Há momentos em que não existem palavras. A ansiedade aperta, a mente acelera, o coração pesa, e tudo o que resta é o silêncio. Muitas pessoas interpretam esse silêncio como falha espiritual, como ausência de oração, como distância de Deus. Mas o silêncio, quando vivido diante de Deus, também comunica. Ele não é vazio quando é entrega. Ele é presença sem discurso. O medo do silêncio nasce da ideia de que falar é sempre necessário. A ansiedade teme parar, porque parar parece perder o controle. No entanto, a Bíblia revela que Deus age no silêncio com a mesma intensidade com que age na palavra. Os provérbios ensinam que a sabedoria não está apenas no que se diz, mas na capacidade de aquietar o coração para ouvir. Silenciar diante de Deus não é fugir da conversa, é mudar a forma de conversar. Existe uma diferença entre o silêncio que paralisa e o silêncio que confia. O primeiro nasce do medo, o segundo nasce da entrega. Quando a ansiedade impede a fala, permanecer diante de Deus já é um gesto de fé. Deus não mede a oração pelo som da voz, mas pela disposição do coração. Ele não se afasta quando você não sabe o que dizer. Ele se aproxima. Muitas pessoas acreditam que precisam preencher o tempo com palavras para que lembranças dolorosas ou pensamentos inquietos não apareçam. Mas Deus não se assusta com o que surge no silêncio. Ele vê aquilo que foi evitado, ignorado ou reprimido, e ele não condena, ele acolhe. O silêncio diante de Deus não expõe fraqueza, ele revela confiança em meio à fragilidade. Jesus, muitas vezes, se retirava em silêncio, não para fugir, mas para permanecer. O silêncio não era ausência de fé, era profundidade. A fé cristã não exige fala constante. Ela permite descanso. Quando a oração se torna silêncio, o coração aprende que não precisa provar nada, precisa apenas estar. Talvez hoje não existam palavras para oferecer. Talvez a ansiedade tenha tomado todo o espaço da fala.
Isso não significa que a comunicação cessou. Significa que ela mudou de forma. Permanecer em silêncio diante de Deus é dizer sem palavras que Ele é suficiente para sustentar até aquilo que não pode ser expresso. Quando o silêncio deixa de ser ameaça e se torna entrega, algo se reorganiza por dentro. A pressão diminui, o coração desacelera e, pouco a pouco, a ansiedade perde o domínio. Não porque foi silenciada, mas porque encontrou um lugar onde não precisa lutar sozinha. Falar com Deus nem sempre envolve voz. Às vezes, envolve apenas presença, e essa presença, silenciosa e sincera, é ouvida com profundidade por um Deus que entende até aquilo que nunca foi dito. A ansiedade costuma pedir respostas rápidas. Ela quer garantias, soluções imediatas, sinais claros de que tudo vai ficar bem. Quando fala com Deus, muitas pessoas fazem isso a partir dessa urgência interior, esperando que a oração traga alívio instantâneo. Mas Deus não se relaciona por atalhos. Ele oferece presença antes de oferecer respostas. E essa diferença muda completamente a forma de conversar com Ele. A Bíblia mostra que Deus não se apressa como a mente humana. Enquanto a ansiedade exige controle do futuro, Deus constrói segurança no presente. A oração, nesse contexto, não é um pedido para que tudo mude agora. É um espaço onde o coração aprende a permanecer, mesmo sem soluções prontas. Os provérbios ensinam que a sabedoria não nasce da pressa, mas da confiança em quem conduz os passos. Muitas pessoas se frustram ao orar porque o problema continua. A ansiedade interpreta isso como silêncio, indiferença ou distância. Mas Deus não está ausente quando não responde do jeito esperado. Ele está formando algo mais profundo. A presença de Deus não elimina imediatamente a tensão, mas sustenta o coração para atravessá-la sem se quebrar. A oração não existe apenas para mudar circunstâncias, mas para fortalecer quem ora. Jesus não prometeu respostas rápidas para todas as dores. Ele prometeu companhia. E a companhia muda a forma como a ansiedade é vivida. Quando a oração deixa de ser cobrança por respostas e se torna encontro, o peso começa a diminuir. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o coração não está mais sozinho dentro da incerteza. A ansiedade perde força quando a oração deixa de exigir explicações e passa a acolher presença. Deus não se sente pressionado pela urgência humana. Ele trabalha no tempo que preserva a vida, não no tempo que apenas alivia o desconforto momentâneo. Falar com Deus, nesses momentos, é aprender a estar com Ele sem exigir garantias imediatas. Talvez hoje exista frustração por orar e continuar sentindo ansiedade. Talvez exista a sensação de que nada mudou, mas algo mudou. Ainda que de forma silenciosa, a presença de Deus começa a criar espaço interno. Um espaço onde o medo já não governa sozinho, onde a ansiedade encontra limites, onde o coração aprende a confiar mesmo sem respostas claras. Quando a oração deixa de ser uma busca por solução rápida e se torna um encontro constante, a ansiedade encontra um novo lugar. Ela ainda existe, mas já não comanda. A presença de Deus não elimina todos os problemas, mas sustenta o coração para atravessá-los com mais firmeza, mais consciência e menos desespero. Falar com Deus, quando a ansiedade pesa no coração, não é exigir que Ele resolva tudo agora. É permitir que Ele permaneça com você enquanto tudo ainda está sendo cuidado. E essa presença, fiel e constante, é mais poderosa do que qualquer resposta imediata. A ansiedade se intensifica quando existe a tentativa de parecer forte diante de Deus. Muitas pessoas falam com Deus escondendo o medo, suavizando a dor, filtrando o que sentem, como se fosse necessário apresentar uma versão aceitável do coração. Esse esforço cria distância, não aproxima. Deus não se conecta com máscaras.
Ele se aproxima da verdade, mesmo quando ela é frágil, confusa ou incômoda. A Bíblia não apresenta um Deus que se afasta do medo humano. Pelo contrário, mostra um Deus que se aproxima do coração quebrantado, que não despreza a sinceridade, mesmo quando ela vem carregada de insegurança. Os provérbios ensinam que a sabedoria começa quando o coração deixa de se esconder. Falar com Deus sem mascarar o medo é um ato de confiança mais profundo do que qualquer discurso espiritual elaborado. A ansiedade cresce quando o medo é reprimido. Ela se alimenta do que não é dito. Quando o coração tenta ser forte o tempo todo, o corpo e a mente entram em exaustão. Deus não pede coragem artificial. Ele pede abertura. Dizer a Deus que existe medo não enfraquece a fé, fortalece a relação, porque a fé cristã não é ausência de medo, é decisão de não caminhar sozinho dentro dele. Jesus nunca exigiu bravura emocional. Ele acolheu quem tremia, quem duvidava, quem tinha receio do futuro. A presença de Deus não depende de confiança perfeita, mas de honestidade real. Quando o medo é apresentado sem filtros, algo se alinha por dentro. A ansiedade não desaparece de imediato, mas perde o espaço de comando. Ela deixa de ser segredo e passa a ser matéria de cuidado. Muitas pessoas acreditam que admitir o medo é sinal de fraqueza espiritual. Mas a fé cristã não é construída sobre negação emocional. Ela é construída sobre relação verdadeira. Deus não se assusta com o medo humano. Ele se move dentro dele. Quando o coração se permite falar com Deus sem esconder o que sente, a oração se torna um lugar seguro, não um campo de prova. Talvez hoje exista receio de dizer a Deus exatamente o que causa ansiedade. Talvez exista o hábito de orar tentando parecer forte. Mas Deus não pede força. Ele oferece sustentação. Ele não espera coragem perfeita. Ele oferece companhia fiel. Quando o medo deixa de ser mascarado, a oração muda de tom. Ela se torna mais simples, mais verdadeira, mais profunda. E nesse espaço de honestidade, a ansiedade começa a encontrar limites, não porque o medo foi eliminado, mas porque foi acolhido na presença de um Deus que não abandona o coração humano em sua fragilidade. A ansiedade começa a perder força quando a oração deixa de ser desempenho. Muitas pessoas carregam a sensação de que precisam falar com Deus do jeito certo, no tempo certo, com palavras certas. Essa pressão transforma a oração em tarefa, e a tarefa alimenta a ansiedade. O coração passa a se vigiar, a se cobrar, a medir se está fazendo o suficiente. Nesse ciclo, falar com Deus deixa de ser encontro e se torna exigência. A Bíblia não apresenta a oração como avaliação espiritual. Ela apresenta a oração como relação. Deus não mede qualidade, não compara discursos, não espera performance. Os provérbios apontam para uma sabedoria simples. A sinceridade pesa mais do que a forma. Quando a oração é vivida como obrigação, a ansiedade cresce. Quando é vivida como relação, algo se alivia por dentro. Muitas pessoas acreditam que precisam manter constância perfeita, concentração absoluta e emoção adequada para que Deus as escute. Mas Deus não escuta melhor quem ora bem. Ele escuta quem ora de verdade. A ansiedade diminui quando a oração deixa de ser um lugar de prova e se torna um lugar de descanso. Falar com Deus não é mostrar competência espiritual. É admitir necessidade. Jesus nunca transformou a oração em palco. Ele retirou o peso do olhar alheio e trouxe a oração para o espaço do íntimo. Onde não há comparação, não há desempenho. Onde não há cobrança, há liberdade. Quando essa liberdade é restaurada, a ansiedade perde um de seus maiores combustíveis. A exigência interna de acertar o tempo todo. Talvez exista o hábito de medir a própria fé pelo jeito de orar. Talvez exista a sensação de falha quando a oração não flui.
Mas Deus não se aproxima pela fluidez. Ele se aproxima pela verdade. A oração que nasce do cansaço, do silêncio ou da confusão também é oração, e ela é suficiente. Quando a oração deixa de ser desempenho, o coração relaxa, a mente desacelera, a relação se aprofunda, a ansiedade não desaparece de imediato, mas deixa de ser alimentada pela cobrança espiritual. O diálogo com Deus se torna mais leve, mais constante, mais humano. Falar com Deus, sem se avaliar, muda tudo. A oração se transforma em espaço de cuidado, não de exigência. E nesse espaço, a ansiedade encontra limites, não porque alguém se esforçou mais, mas porque a relação deixou de ser pesada. Deus não pede performance, Ele oferece presença. E a presença, quando acolhida, ensina o coração a descansar. A ansiedade não desaparece de uma vez quando alguém começa a falar com Deus com mais honestidade. Ela diminui aos poucos, à medida que a relação se torna constante. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando a conversa com Deus deixa de ser ocasional e passa a ser cotidiana, mesmo em dias difíceis. Não é intensidade que muda o coração, é constância. A presença diária cria segurança interior. Muitas pessoas esperam sentir vontade, paz ou clareza para falar com Deus. Mas a constância verdadeira não nasce do sentimento certo, nasce da decisão de permanecer. Falar com Deus todos os dias, mesmo ansioso, mesmo cansado, mesmo sem palavras bonitas, cria um espaço interno de estabilidade. A ansiedade perde força porque o coração já sabe onde repousar, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Os provérbios ensinam que a sabedoria se constrói no cotidiano, não apenas nos momentos de crise. Pequenos encontros diários com Deus reorganizam o interior, não como um remédio imediato, mas como um cuidado contínuo. A fé cristã não promete ausência de ansiedade, mas oferece um lugar seguro para atravessá-la. A constância transforma a oração em abrigo. Jesus ensinou que o alimento diário sustenta o corpo e a presença diária sustenta a alma. Quando a conversa com Deus se torna hábito, o medo encontra limites. A mente aprende que não precisa resolver tudo sozinha. O coração aprende que não está abandonado nos dias difíceis. A ansiedade ainda aparece, mas já não governa sozinha. Talvez exista a expectativa de que a oração diária elimine rapidamente a inquietação. Mas Deus trabalha em profundidade, não em pressa. A constância cria raízes. Raízes não aparecem de um dia para o outro, mas sustentam quando o vento vem. Falar com Deus todos os dias não é fórmula de alívio imediato, é construção de segurança interior. Aos poucos, algo muda. A ansiedade já não ocupa todo o espaço. A culpa diminui. O silêncio deixa de assustar. A presença de Deus se torna familiar. E essa familiaridade gera descanso. Não porque os problemas sumiram, mas porque existe um lugar interno onde o coração pode voltar sempre que precisar. Quando a conversa com Deus se torna constante, a oração deixa de ser esforço pontual e se torna relação viva. E nesse relacionamento contínuo, a ansiedade encontra um novo lugar. Ela ainda existe, mas já não domina. O coração aprende que pode atravessar dias difíceis, sustentado por uma presença fiel, acessível e constante. Falar com Deus todos os dias, mesmo em meio à ansiedade, não muda tudo de uma vez, mas muda algo essencial. Você deixa de enfrentar o peso sozinho. E essa mudança silenciosa é o começo de uma cura que acontece no ritmo certo, no tempo certo, sustentada por uma presença que não falha. Existe uma frustração silenciosa que muitas pessoas carregam. Falar com Deus, orar com sinceridade, permanecer e ainda assim ver o problema continuar.
A ansiedade interpreta isso como falha da oração, como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia revela uma verdade mais profunda. A oração nem sempre muda a situação imediatamente, mas quase sempre começa mudando quem ora. E essa mudança interior é essencial. A ansiedade se alimenta da expectativa de controle. Ela quer resultados visíveis, respostas rápidas, sinais claros. Quando isso não acontece, o coração se inquieta ainda mais. No entanto, os provérbios ensinam que a sabedoria age primeiro dentro, antes de se manifestar fora. Deus trabalha no interior porque é ali que a ansiedade cria raízes mais profundas. Muitas pessoas desistem de falar com Deus porque não veem mudanças externas. Mas a oração não é uma negociação para alterar circunstâncias. Ela é um encontro que fortalece o interior para atravessar circunstâncias sem se perder. Quando alguém continua falando com Deus, mesmo sem respostas imediatas, algo se forma por dentro. Resistência emocional, clareza gradual, maturidade espiritual. Jesus nunca prometeu que toda dor seria retirada rapidamente. Ele prometeu presença, e a presença transforma a forma como a dor é vivida. A ansiedade não desaparece de uma vez, mas deixa de ser absoluta. Ela perde o poder de definir tudo. O coração começa a perceber que existe força para suportar, discernir e esperar sem desmoronar. Talvez hoje exista a sensação de que a oração não está funcionando porque o medo ainda aparece, porque o problema continua, porque o coração ainda se inquieta. Mas algo já mudou. O simples fato de falar com Deus em meio à ansiedade indica que o coração não se fechou. Isso é fé em movimento, fé que não depende de resultados visíveis para continuar. Quando a oração não muda o problema, ela muda a relação com o problema. A ansiedade deixa de ser um abismo e se torna um terreno atravessável. A dor ainda existe, mas não isola. O medo ainda aparece, mas não governa. A presença de Deus cria um eixo interno que sustenta quando tudo parece instável. Falar com Deus em meio à ansiedade não é garantia de respostas imediatas, mas é garantia de transformação interior. E essa transformação silenciosa prepara o coração para lidar com aquilo que ainda não mudou. Deus não ignora a dor humana. Ele começa curando por dentro, para que o exterior, quando mudar, encontre um coração mais forte, mais consciente e mais inteiro. Chega um momento em que falar com Deus, no meio da ansiedade, deixa de ser esforço e se transforma em descanso consciente. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o coração já não luta contra a presença de Deus. Depois de atravessar o medo, o silêncio, a confusão e a expectativa por respostas, algo se assenta por dentro. A conversa com Deus se torna simples. Menos palavras, menos cobrança, mais verdade. Os provérbios revelam que a sabedoria não está em controlar emoções, mas em confiar quem conduz os passos. Quando a ansiedade pesa no coração, falar com Deus não é encontrar a frase certa, é permitir que Ele esteja presente exatamente como o coração está. A oração deixa de ser técnica e se torna relação viva. Não há exigência de desempenho, há disponibilidade. A Bíblia mostra que Deus nunca pediu perfeição emocional. Ele pediu proximidade. Jesus ofereceu companhia antes de oferecer explicações. E essa companhia muda tudo. A ansiedade pode continuar aparecendo, mas já não governa. O coração aprende que existe um lugar seguro para voltar sempre que o peso aumenta. Um lugar onde não é preciso fingir força nem esconder fragilidade. Falar com Deus quando a ansiedade pesa no coração não significa que o medo desaparece de imediato. Significa que ele não está mais sozinho. A presença de Deus cria espaço interno. Um espaço onde a respiração desacelera, onde a mente encontra limites, onde o coração se sente visto. A cura da alma acontece assim, de forma progressiva, silenciosa e profunda.
Talvez este conteúdo tenha encontrado você em um momento de inquietação, cansaço ou confusão. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e sentimentos difíceis de organizar. Mas se você chegou até aqui, algo já se moveu por dentro. A ansiedade perdeu um pouco da força. O coração encontrou linguagem. A conversa começou. Permita-se permanecer, voltar sempre que precisar. Fazer desse espaço um lugar de reflexão espiritual, não de cobrança. Falar com Deus não é um evento isolado. É um caminho que se constrói dia após dia. E cada vez que você escolhe permanecer nessa conversa, mesmo ansioso, mesmo cansado, algo se fortalece. Que este seja um convite suave para continuar caminhando com Deus. Para retornar quando o coração pesar. Para lembrar que a ansiedade não impede o diálogo com Deus, ela pode ser exatamente o ponto de partida. Há descanso para a alma, há cuidado no caminho, há presença suficiente para sustentar tudo aquilo que ainda não foi resolvido. Mais um apelo a Deus, feito com amor e muita intenção. Que Deus te guie e te cuide hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.